vamos pressupor que alienígenas são seres capazes de escolhas morais, que têm intelecto, emoções e vontades. Primeiro, alguns fatos científicos. Os homens enviaram sondas espaciais para todos os planetas do nosso sistema solar, exceto Plutão. Após observar esses planetas, nós excluímos todos, exceto Marte e possivelmente uma lua de Júpiter como sendo capazes de dar suporte à vida. Em 1976, os Estados Unidos enviaram 2 robôs para Marte. Ambos possuíam instrumentos capazes de escavar o solo marciano e analisá-lo em busca de algum sinal de vida. Eles não encontraram absolutamente nada. Se você escavasse o mais árido deserto da Terra, ou escavasse o solo mais congelado da Antártica, e analisasse o solo desses lugares, este estaria repleto de vida microscópica. Em 1997, os Estados Unidos enviaram o Pathfinder para a superfície de Marte. Este robô obteve mais amostras e conduziu muitos outros experimentos. Ele também não achou absolutamente nenhum sinal de vida. Desde então, diversas outras missões para Marte foram lançadas. Espere pelos mesmos resultados. Os astrônomos estão constantemente encontrando novos planetas em sistemas solares distantes. Alguns propõem que a existência de tantos planetas prova que deve haver vida em algum outro lugar no universo. A verdade é que jamais se provou que esses planetas sejam qualquer coisa próxima de planetas capazes de dar suporte à vida. A tremenda distância entre a Terra e esses planetas torna impossível julgar a sua possibilidade de dar sustento à vida. Sabendo que apenas a Terra pode dar suporte à vida no nosso sistema solar, os evolucionistas querem de qualquer jeito encontrar outro planeta em outro sistema solar para argumentar que a vida também deve haver evoluído em algum outro lugar lá fora. Pode haver outros planetas em algum lugar lá fora, mas nós certamente não sabemos nada intimamente sobre eles para verificar se eles sequer poderiam remotamente dar suporte à vida. Então, o que a Bíblia diz? A Terra e a humanidade são únicas na criação de Deus. Gênesis 1 ensina que Deus criou a Terra antes mesmo de ter criado o Sol, a Lua ou as estrelas. Em Atos capítulo 17, diz que o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Após a criação, a humanidade estava sem pecado e tudo no mundo era muito bom. Quando o primeiro homem pecou, ele causou a queda da humanidade, o que resultou em todos os tipos de problemas, doenças e morte. Apesar de os animais não terem pecado pessoal diante de Deus, eles não são seres morais, eles apesar de tudo sofrem e até morrem. Jesus Cristo morreu para remover a punição que nós merecemos pelos nossos pecados. Quando ele retornar, ele irá desfazer vários aspectos da maldição. Note que Romanos capítulo 8 e versículos 19 e 22 diz que toda a criação aguarda ansiosamente por esse tempo. Também é importante notar que Cristo veio à Terra para morrer, que ele veio à Terra para morrer pela humanidade, e que ele morreu apenas uma vez. Juntando concisamente essas verdades, Deus fez a Terra e a humanidade únicas. Toda a criação sofreu como resultado da queda do homem. Cristo veio à Terra para se oferecer em sacrifício uma vez e apenas uma vez para pagar pelos nossos pecados. Não só os crentes serão libertos, mas sim toda a criação será liberta. Implicações: se toda a criação sofre, isso significa que qualquer forma de vida fora da Terra também sofre. Se, em razão do argumento, existem seres morais em outros planetas, então eles também sofrem, e se não agora, um dia eles certamente sofrerão quando tudo passar com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfizerem abrasados, como diz em 2 Pedro 3. Se eles jamais tivessem pecado, então Deus seria injusto por puni-los, mas se eles pecaram, e tendo Cristo morrido apenas uma vez, o que ele fez na terra, então eles seriam deixados no seu pecado, o que também seria contra o caráter de Deus. Isso nos deixa com um paradoxo. A menos, é claro,
que não existam seres morais fora da Terra. E formas de vida que não sejam morais e não tenham consciência própria. Poderiam algas ou mesmo gatos e cachorros estar presentes em um planeta desconhecido? Presumidamente sim, e isso não faria mal algum a nenhum texto bíblico. Mas certamente isso seria problemático ao tentar responder questões como: se toda a criação sofre, que propósito teria Deus ao criar seres sofredores não morais e sem consciência própria em planetas distantes? Concluindo, a Bíblia não nos dá razão para acreditar que existe vida em qualquer outro lugar do universo. Na verdade, a Bíblia nos dá diversas razões-chave por que isso não pode ocorrer. Sim, existem diversas coisas estranhas e inexplicáveis. Não há razão, porém, para atribuir esses fenômenos a alienígenas ou OVNIs. Se há uma causa discernível para esses supostos eventos, ela provavelmente é espiritual e, mais especificamente, de origem demoníaca.